Vamos então para o 17º capítulo da minha história. Quando chegamos ao Parque Boa Esperança, parecia que a vida estava me apresentando uma nova estação. A Vila Primavera, com tudo que foi, ficou para trás, como aquelas fotos que o tempo amarela, mas nunca apaga. O novo bairro, com suas ruas de terra, aquele cheiro de simplicidade, começou a me ensinar coisas que eu nem sabia que precisava aprender. A terceira série na Escola Estadual São João Evangelista não tinha o brilho da minha escola antiga, mas ali, entre paredes gastas, eu descobri que a vida não precisa ser bonita para ser transformadora, ela só precisa continuar. Em casa, minha irmã Sônia, aos 15 anos, carregava uma responsabilidade que não cabia na idade dela. Meu pai dormia de dia, trabalhava à noite, e ela segurava a casa com as forças que tinha. O jeito adolescente, cheio de dúvidas, tentando parecer adulta. Hoje eu consigo ver o tamanho da coragem dela. E também consigo ver que muitas vezes somos guiados por pessoas que estão aprendendo enquanto tentam nos ensinar. O namoro dela com o Vanderlei acontecia quase que diariamente. E naquele vai e vem da porta da sala, eu seguia vivendo meu próprio mundo, livre, curioso, inquieto. E foi assim que a bicicleta que eu ganhei do meu irmão virou meu passaporte. Em pouco tempo eu já tinha uma turma, a rua era nossa e não havia medo. Pedalávamos por tudo, explorando cada canto como se o bairro fosse infinito. A simplicidade daquele tempo era tão grande que a gente nem percebia que era simplicidade. Parecia só felicidade mesmo. No fim da rua ficava um córrego, que para muitos era apenas um córrego, mas para nós era quase uma fronteira mágica. Tinha os pés de mamona, os brejos, as taboas, os pequenos animais, os morangos silvestres, as marias pretinhas que grudavam nos dedos e os lixinhos clandestinos, claro, odiados pelos adultos, eram os nossos cofres secretos. Dali saíam latas, potes, coisas que viravam brinquedo, ferramenta, invenção. Criança tem essa capacidade rara de enxergar tesouro onde o mundo só vê descarte. Mais adiante ficava o campinho, próximo da chácara do seu Paraíba, onde o tempo passava mais devagar, onde se jogava bola, a gente pescava pitu, corria sem destino. E quando chegava a época das tanajuras, os vizinhos nordestinos faziam um banquete. Eu nunca tive coragem de experimentar, claro. Algumas tradições a gente respeita à distância. À noite, quando as luzes das casas acendiam, as ruas pareciam escuras, os siriris vinham dançando no ar, atraídos pelo brilho fraco das lâmpadas. E a gente continuava brincando, porque naquela época a noite não interrompia a infância, ela só mudava o cenário. Foi também nessa época que eu encontrei uma cadelinha rajada, magrinha, sozinha. Bastou olhar para ela para sentir que aquele encontro não era por acaso. Levei ela para casa e, para minha alegria, deixaram que ela ficasse. Dei o nome de Lessie, inspirada numa série que eu assistia na TV. Sim, uma TV que foi comprada em prestações. E ali, com aquela cachorrinha de olhos mansos, minha infância ganhou um pedaço de amor que eu nem sabia que estava faltando. E quando eu junto tudo isso, o bairro simples, a escola precária, as ruas de terra, as bicicletas, o córrego, os amigos, os siriris, as noites tranquilas e a Lessie, percebo que o tempo me ensinou mais do que qualquer livro de poesia poderia ensinar. Me ensinou que a felicidade não está no que a gente tem, mas no que a gente vive. Me mostrou que quem cuida da gente, às vezes, também está tentando se encontrar. E tudo bem. Me fez entender que cenários humildes podem guardar riquezas que só o olhar de uma criança consegue enxergar. E que os laços que fazem a vida valer a pena, muitas vezes, chegam silenciosos, numa amizade inesperada, numa bicicleta, numa cachorrinha encontrada na rua.
O Parque Boa Esperança não foi só um lugar onde eu morei. Foi um capítulo que provou que a simplicidade, quando vivida com o coração de criança, vira memória daquelas que aquecem até hoje.